Meus irmãos, bom dia. Nessa manhã, a gente ainda nesse período de isolamento social, né? Pelo menos parcial, eu fui convocado a trazer uma porção da palavra de Deus aos irmãos. Eu espero e tenho certeza que ela será edificante para cada um dos que ouvirem. Bem, a gente vai se situar na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 11 até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Queridos, essa primeira carta do apóstolo João, ela foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo, provavelmente para alguma comunidade cristã endereçada a alguns cristãos que João já tinha certa intimidade. Essa carta, ela tem pouco aparência de carta. Ela tem mais aparência de um testamento, de algumas recomendações de final de vida, visto que João já estava no finzinho da sua vida, foi pouco antes de ele escrever o livro de Apocalipse. E o destino dessa carta, a função dela, era para combater alguns ensinos que estavam surgindo no meio do povo de Deus da época, de alguns falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. Essa heresia na época ela era chamada de docetismo, que era o quê? Era o ensinamento de que Cristo não tinha realmente se encarnado. Alguns que seguiam essa linha acreditavam que Cristo não foi na verdade homem, ele só foi um espírito que se parecia com um homem. E haviam outros que acreditavam que um espírito desceu e apenas viveu no homem Jesus Cristo, mas saiu dele pouco antes de sua morte. Então eles negavam a encarnação de Cristo. Por conta disso, João dá muita ênfase nessa carta a dois pontos. O primeiro deles é o como nós devemos crer em Cristo e no Cristo encarnado, no Cristo homem. E o segundo deles é os resultados práticos que essa crença vai trazer à nossa vida. Porque se de fato Jesus não tivesse se encarnado, a gente não teria verdadeiramente um modelo. A gente tem um modelo porque Jesus foi homem e a gente pode seguir os seus passos. Mas ele seria tão diferente de nós,
se não tivesse encarnado, que a gente não teria um modelo prático. E esse é o principal argumento de João. Então ele ressalta muito os resultados dessa crença em Cristo Jesus, que segundo ele é seguir os mandamentos de Cristo e amar a Deus e aos outros. E é nessa gangorra que João vai alternar essa primeira carta. Uma hora ele vai estar falando de crer em Cristo como um todo, como homem e como Deus. E na outra hora ele vai estar falando dos resultados dessa crença, como uma gangorra que sobe e desce. É essa alternação durante toda a carta, toda a primeira carta de João. Crer em Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. E esse texto que a gente leu, ele nos revela algumas verdades muito preciosas. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira verdade que esse texto revela pra gente, meus queridos, e que está no verso 11, é que nós precisamos perseverar nas doutrinas históricas do cristianismo, naquilo que é pregado desde seu início. O verso 11 diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João dá ênfase àquele povo, falando, peraí, todas essas novidades aí, elas são recentes, vocês estão deixando aquilo que vocês ouviram desde o início. E a gente vive num momento muito parecido, onde tem muita novidade no mercado. O movimento evangélico se tornou um mercado gigantesco, e a cada dia esse mercado exige mais novidade, e essas novidades vão sendo trazidas. É daí que surge o movimento dos desigrejados, é daí que surge a teologia da prosperidade, é daí que surge a teologia coaching, por exemplo. Novidade, as pessoas precisam constantemente de ter algo novo. Elas querem isso. Mas nós, irmãos, nós não podemos nos deixar levar por esses ventos de doutrina. A gente precisa viver o Evangelho na sua pureza, o Evangelho na sua simplicidade, naquilo que o Evangelho fala que de mais precioso Deus nos deu. O pastor Augusto Nicodemos cita um exemplo. Ele conta que um dia ele estava vendo um desses programas evangélicos de televisão aí, dessas igrejas neopentecostais, e aquele programa estava no momento dos testemunhos. O apóstolo pegava lá e falava, meu irmão, conta a bênção. E a pessoa falava, pastor, Deus me deu um carro do ano. E o pastor falava, glória a Deus, aleluia por isso. E ele virou para outro irmão e falou, irmão, conta a bênção. Aquele irmão falou, pastor, Deus me deu uma casa. Eu estava orando e Deus me deu uma casa. Pastor, glória a Deus por isso. Até que chegou numa irmãzinha. E o pastor perguntou, irmã, conta a bênção. E aquela irmã falou assim, pastor, Deus, Ele me libertou do pecado. Ele me salvou. Hoje eu não sou mais escrava do pecado. E aquele pastor interrompeu a irmã e falou, tá bom, irmã, agora conta a bênção. Como se isso não significasse nada. Como se a libertação do pecado, a morte de Cristo na cruz não significasse nada. Como se importasse mais os bens materiais, como se importasse mais as outras coisas terrenas. E a gente precisa se manter, meus queridos, nessas doutrinas que os apóstolos vêm proclamando desde o início do cristianismo, desde a grande comissão, desde os tempos referenciados no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem que ter cuidado. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele escreveu um texto que eu particularmente acho muito forte. Ele disse para os Gálatas o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos Cristo foi exposto como crucificado? Paulo estava dizendo, ei Gálatas, por quê? Por que vocês deixaram aquilo que vocês viram lá no princípio? Por que vocês deixaram os ensinamentos do Cristo crucificado? E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre em algumas dessas novidades que são oferecidas por aí. E a gente permaneça nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, na palavra de Deus, que é o nosso guia,
que é o caminho, a nossa regra de fé. A segunda verdade que esse texto revela de forma muito latente para a gente, meus queridos, é que nós seremos odiados pelo mundo. Nós fomos chamados para isso e Jesus disse que isso aconteceria e João reafirma essa verdade. Isso está nos versos 12 e 13, que dizem o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Meus irmãos, o apóstolo João ele traz o exemplo de Caim e Abel de forma muito crucial ao texto aqui. Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque as suas obras eram más, mas as de Abel eram justas. Logo, se nós somos realmente discípulos de Cristo, se nós realmente cremos, a gente também vai produzir obras justas. E produzindo obras justas, queridos, vai ser normal que o mundo nos odeie, vai ser normal que o mundo sofra, que o mundo nos persiga. Foi isso que aconteceu com Jesus e é para isso que nós somos chamados. E, meus irmãos, sinceramente, eu fico de fato preocupado com essa paz que está havendo entre a igreja brasileira e o mundo. Esse apreço que o mundo está tendo pela igreja. Onde ser cristão passou a dar algum tipo de status, passou a agregar algum status na sociedade. Onde os políticos passaram a se aliar à igreja e os líderes religiosos começaram a fazer política no sentido mais macro possível. É preocupante, meus irmãos, que a perseguição pareça ter acabado. Porque se ela acabou, se nós não estamos tendo perseguição, é sinal de que aqueles que se dizem santos coadunam exatamente com as obras do mundo. Outro dia, pensando sobre isso, eu me lembrei que eu não vi, mas meus pais testemunharam um tempo onde a igreja não era bem vista, onde os irmãos saíam para ir à igreja com a Bíblia e eram xingados, onde as pessoas passavam nas portas do templo e simplesmente por diversão eles jogavam a pedra na vidraça do templo. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que a igreja não deveria nem existir. A igreja era perseguida. Isso, anos 90, anos 80, talvez um pouco antes, era isso que acontecia. Por que isso acabou? A falta dessa perseguição institucional, até mesmo por parte do Estado, ela é preocupante. E talvez por isso, pela igreja parecer, de modo geral, a igreja evangélica brasileira parecer estar se alinhando com o mundo, talvez seja por isso que a gente tem uma quantidade gigantesca de evangélicos professos no nosso país. Mas nada muda. Segundo pesquisas, mais de 50% da população brasileira já é evangélica. Já se professa evangélica, já se professa cristã. Mas nada muda. A sociedade, a igreja não passa por um avivamento e, por consequência, não consegue influenciar o mundo. Não consegue fazer com que a sociedade pare de roubar, pare de mentir. Não consegue caminhar até uma santidade. E essa santidade para a qual Cristo nos chamou. Um grande exemplo disso por exemplo, membros da chamada bancada evangélica no Congresso Nacional, que já foram pegos em escândalos de corrupção. Tem um vídeo, um tanto quanto antigo, de três políticos trocando propina ali, trocando dinheiro sujo. E a hora que eles terminam de fazer a divisão, eles se juntam, dão as mãos para fazer uma oração. A igreja brasileira precisa pensar, meus queridos, onde está
a perseguição que Cristo disse que viria, que o apóstolo João disse que viria, e repensar o modo como se tem sido cristão no Brasil, de modo geral. É necessário, meus irmãos, que a gente pense nisso e reflita sobre isso, porque as palavras de Jesus são muito claras. Em João 3, 19 e 20, o apóstolo João diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas boas obras, as suas obras más. Meus queridos, se o mundo, se os ímpios estão muito bem, se os ímpios estão se aliando muito com a igreja, é sinal que a igreja não está trabalhando como deveria. Isso é motivo de preocupação para nós, como João deixa claro aqui que as perseguições viriam. Um outro ponto que esse texto que a gente leu no princípio, irmãos, nos ensina é que a característica maior da igreja é o amor. E a característica maior do mundo é o ódio. Isso está lá nos versos 14 e 15, que diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João deixa claro que esse ódio ele é normal no mundo. Ele deixa muito claro que é normal que o mundo odeie os cristãos, porque também odiaram Cristo. Mas ele deixa muito claro que o ódio acontecendo na igreja é um sinal de falta de conversão. É um sinal de que a pessoa que odeia nunca creu de fato em Jesus Cristo. Quem não ama, e João usa essa palavra forte, vamos ler aqui o verso 14 e 15. Novamente, no verso 14, ele deixa muito claro que aquele que não ama permanece na morte. Aquele em quem não se manifesta o amor ainda não foi vivificado por Cristo. Isso é sério. A gente precisa encontrar em nós esse impulso de amar os nossos irmãos. Porque senão, queridos, a gente passa a ser como aqueles fariseus com quem Jesus contendia o tempo todo no tempo em que viveu nessa terra. Que tinham inúmeros meios de tentar agradar a Deus externamente, mas não amavam. E Jesus os chama de hipócritas. Se a gente for por esse caminho, nós não seremos mais que sepulcros caiados, onde se tem aparência externa, mas por dentro está tudo podre. Isso está em Mateus 23, 27, com Jesus ele se dirigindo justamente aos fariseus, falando que os fariseus o honravam com palavras, mas não com ações. João deixa claro que odiar, o ódio ao irmão, ele equivale ao assassinato. E é engraçado, né? Porque normalmente quando tem uma pessoa que não quer ser julgada, que não quer ser chamada a atenção por seus atos pecaminosos, ela fala: ah não, mas hoje a gente está no tempo da graça, ou não estamos mais no tempo da lei, então não precisa cumprir. Mas a verdade é que Jesus, por assim dizer, no Novo Testamento, os apóstolos, a coisa fica muito mais apertada. Antes, se não podia matar, agora não pode odiar. Porque se odeia já equivale ao assassinato. Quem odeia o seu irmão, meus irmãos, ele vai ser julgado por Deus por assassinato, sem nunca ter dado um tiro, sem nunca ter dado uma facada, sem nunca ter empurrado alguém morro abaixo ou do alto de uma torre. Quem odeia já é assassino. É o princípio do adultério, que Cristo também disse. Aquele que olha uma mulher com intenções impuras já adulterou com ela.
Deus, meus queridos, Ele não se preocupa só com o que você faz. Ele se preocupa também, Ele também leva em conta as suas intenções e as suas motivações para o que você faz. Seguindo em frente, meus irmãos, uma outra coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos amar, é como nós devemos amar, né? Depois que João fala de todo esse amor, a gente se pergunta como que a gente vai fazer isso na prática. Como Jesus amou. E Jesus nos amou na prática. O amor de Jesus foi demonstrado com atitudes. Isso está do verso 16 ao verso 18, onde está escrito o seguinte: não conhecemos o amor, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Como que nós devemos amar? O amor bíblico, meus queridos, é prática. Hoje fala-se muito em amor. A gente vê o amor sendo colocado nas alturas como um lindo sentimento, como borboletinhas que mexem na barriga, existem apreço a causas nobres, abraços apertados, discursos acalorados, mas existe pouca atitude no sentido de amar na prática. Mas o apóstolo João, ele deixa isso claro. Como que ele fala que nós devemos amar? Como que ele fala que nós conhecemos o que é o amor? Que Cristo deu a sua vida. Meus queridos, o que seria de nós se Cristo tivesse permanecido lá nos altos céus, fazendo inúmeras, infinitas declarações de amor aos homens? O que seria de nós? Nós permaneceríamos perdidos, trilhando o caminho da perdição, mortos em nossos delitos e pecados. Não adiantaria. Foi por isso que Cristo demonstrou. Ele veio ao mundo, se entregou, deu a sua vida para demonstrar esse amor. O amor se mostra com atitudes. Foi esse o exemplo que Cristo nos deu. E quais atitudes? João vai mais a fundo. Quais atitudes? Como que se mostra isso? Um exemplo João já deu. E ele dá outro. Que é o seguinte: João toca naquelas coisas que são mais importantes ao ser humano. A sua vida e o seu dinheiro. Ele diz que se eu vejo meu irmão padecendo necessidade e eu fecho o coração, não o ajudo, como? Como que eu posso dizer que amo? Como que eu posso dizer que há em mim o amor de Deus? O amor se demonstra servindo, meus queridos. C.S. Lewis diz que grande parte daquilo que a gente ganha deveria ser destinado a ajudar as pessoas que estão próximas. Deveria ser destinado a olhar para as pessoas e ver o seu sofrimento e trabalhar em prol delas. Amar como Cristo nos amou é nos doarmos aos outros, meus queridos. E, se necessário, abrir mão da nossa própria vida ou do nosso próprio dinheiro. E eu acho que essa mensagem é bem importante para o momento que a gente está vivendo, porque nesse período de quarentena, a maioria de nós ficou em casa, junto com a nossa família. Aquelas pessoas que conhecem melhor as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Como você amou essas pessoas nessa quarentena? Como você está amando as pessoas nesse período de isolamento social? As pessoas que estão próximas a você. Porque amor é serviço. João usa casos extremos. A vida, o dinheiro. Mas o amor ele também se manifesta nas pequenas coisas. Será que a gente fez questão de servir as pessoas nesse período de quarentena? De levantar cedo, fazer um bolo para a esposa, ajudar nas tarefas de casa? Servir aquelas pessoas que comumente dão a vida por você? Tratar bem? Ou será que a gente não se preocupou com isso?
a gente só matou o nosso tempo reclamando e sendo apenas mais um peso para aqueles que estão perto da gente. É necessário que a gente pense, porque esse amor que a gente diz ter pelas pessoas, meus irmãos, ele se manifesta com atitudes. É isso que a Bíblia está falando, é isso que o texto de João passa para a gente. E eu digo algo mais importante, existe um exemplo citado que a gente tem que ser como velas, que se desgasta, que se gasta até sumir para iluminar a vida dos outros, para iluminar o ambiente. Assim temos que ser nós, servindo, estando próximo, amando com atitudes. O próprio Cristo, ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E eu digo algo mais importante, meus queridos. Como a gente amou a Deus nessa quarentena, porque o nosso amor por Deus, ele também se mostra com atitudes. Quanto tempo a gente tirou assim para dedicar a Deus? Porque se tem uma coisa que esse isolamento social fez, meus irmãos, é acabar com as nossas desculpas de falta de tempo. Se tem uma coisa que ele fez, foi isso. Porque a gente ama dar essa desculpa, né? Ah, não tenho tempo, trabalho demais, é difícil, chego em casa cansado. Nessa quarentena, que para muitos essa desculpa foi por água abaixo, como que o nosso tempo foi dedicado? A gente buscou ao Senhor, a gente amou com atitudes, a gente buscou glorificá-lo. O amor, no versículo 18 do texto que a gente está lendo, diz que o amor ele se dá por ações e não por palavras, não somente por língua, como diz João. Meus queridos, algo que a gente aprende ainda mais com esse texto é que, com base nessa evidência do amor que se manifesta na vida de quem crê em Cristo, é que a gente pode tranquilizar o nosso coração. Porque existem momentos que o coração do cristão não confirma que ele é um filho. O coração do cristão, no seu estado caído como e diante da convicção de pecado que Cristo nos traz, que Deus nos traz, a gente chega a duvidar. E aí João diz que Deus é maior que o nosso coração, que nessas evidências, que com base nisso, a gente pode tranquilizar o coração para um dia estar diante dele. Por fim, meus irmãos, João conclui no verso 23 e 24, que ele diz o seguinte: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Meus irmãos, que nós possamos aplicar essas palavras, que nós possamos buscar amar as pessoas e amar a Deus com as nossas atitudes. É por isso que a gente vai orar nesse momento. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com toda a humildade, sabendo o quanto somos pecaminosos, sabendo que somos depravados, mas colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos anseios, não no nosso nome e não segundo os nossos méritos, mas segundo os méritos de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a amar, porque essa é a principal evidência, Senhor, de que realmente somos Seus filhos, de que realmente nós já nascemos de novo, de que realmente nós não somos mais mortos. Pai, nos ajude a viver esse amor, a viver essa união. Senhor, que esse período de isolamento social só nos leve
a ter mais sede pela comunhão com os irmãos, por ajudar e por trabalhar um em prol do outro. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho.